Então, com relação à classificação das cadeias carbônicas, dando continuidade, quanto ao número de ciclos e átomos de carbono comuns aos ciclos, tá? Nós temos a primeira classificação em cadeia monocíclica ou mononucleada. O que é essa cadeia? É aquela que apresenta apenas um ciclo. Por exemplo, nós temos aqui esses dois compostos orgânicos. Observe que ele tem apenas, ambos são formados por um único ciclo, uma única cadeia fechada. Ok? Então, esse composto orgânico, essa cadeia carbônica, ela é classificada, né, como uma cadeia monocíclica ou mononucleada. Ela apresenta apenas um ciclo. Existe também a cadeia policíclica condensada ou polinucleada condensada. Nesse caso, você já tem o quê? Mais de um ciclo. E esses ciclos, eles estão o quê? Eles estão juntos, eles estão unidos, por isso condensada. Ora, se eles estão unidos, esses ciclos estão juntos, eles vão ter o quê? Átomos de carbono em comum. Você vai ter átomos de carbono que pertencem a ambos os ciclos. Então, quando isso acontece, nós temos uma cadeia classificada como policíclica condensada ou polinucleada condensada. Por exemplo, observe que aqui nós temos dois ciclos, duas cadeias fechadas e elas estão unidas. E aqui você tem esse átomo de carbono, ele é comum tanto a essa cadeia fechada quanto a essa cadeia. Assim como esse outro carbono, ele é comum a essa cadeia fechada e a outra cadeia fechada. Então nós temos aqui uma cadeia policíclica condensada ou polinucleada condensada, assim como esse outro composto orgânico. Aqui nós já temos o quê? 3 ciclos. 1, 2, 3. Observe que esse carbono ele pertence a esse ciclo e a esse. E esse carbono aqui, ele pertence a esse ciclo e a esse. Assim como esse carbono pertence a esse ciclo e a esse. Esse carbono também aqui, ele pertence ao mesmo tempo aos dois ciclos, tá? E por último, nós temos a cadeia policíclica não condensada ou polinucleada não condensada. Nesse caso, ela vai apresentar mais de um ciclo, tá? Lógico, né? Poli significa várias, muitas, cíclica, ciclo. Então, tem vários ciclos, tem várias cadeias fechadas. No entanto, é não condensada. Ou seja, não possui átomos de carbono comuns a ambos os ciclos. Okay? Então vamos ver um exemplo disso? Então, observe que aqui você tem um composto que apresenta mais de um ciclo, né? Você tem aqui um ciclo e outro ciclo. No entanto, eles não estão juntos. Esse carbono aqui, ele não pertence a esse ciclo. Esse carbono aqui pertence apenas a esse ciclo. E esse carbono aqui, ele pertence apenas a esse ciclo. Esse carbono, ele não pertence a esse outro ciclo, ok? Então, você tem mais de um ciclo, mas eles não apresentam átomos de carbono comuns, tá? Dentro do mesmo ciclo, tá? Ok? Outro exemplo, nós temos aqui dois ciclos também, então tem mais de um ciclo presente no composto orgânico. Eu tenho uma cadeia policíclica. Agora, por que não condensada? Ou por que não condensada? Vamos ver. Esse carbono aqui, ele pertence apenas a esse ciclo. Tá? Esse carbono aqui na extremidade, ele não pertence a esse ciclo. Ele pertence apenas a esse. Existe a ligação? Existe. Mas esse carbono aqui pertence apenas a esse ciclo. Enquanto esse outro carbono aqui, ele pertence apenas a esse ciclo. Eles não estão unidos, tá?
Vou retornar aqui o slide para vocês entenderem melhor. Observe aqui, ó, a policíclica condensada, ó, os carbonos, ó, ele pertence a ambos os ciclos. Esse carbono pertence a esse ciclo e a esse. Tá? Assim como aqui na estrutura, ó, esse carbono e esse aqui pertence a ambos os ciclos. No entanto, aqui não. Ok? Esse carbono, ó, pertence apenas a esse ciclo e esse outro carbono aqui pertence a outro ciclo. Eles estão ligados? Estão. Mas esse carbono não pertence a esse ciclo. Ele pertence apenas a esse e esse carbono apenas a esse. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então essa foi a nossa aula. Tá? Revisem, tentem fazer algumas questões na internet. E bons estudos e uma ótima semana.